A análise que você vai ver agora foi escrita e dirigida por Júlio Brissac, analista-chefe e estrategista de mercado de pecuária de corte aqui da Rural Business. Pedimos licença aos nossos assinantes para publicar parte dessa análise de mercado nas redes sociais, já que ela é de extrema importância para quem opera direto ou indiretamente no mercado do gado gordo e de proteína animal. A Rural Business entende que quanto mais produtores tiverem contato com o que vamos mostrar agora, melhor será para o seu lucro de curto, médio e longo prazo. E se você ainda não faz parte do grupo de pessoas que, por meio de nossas análises diárias de mercado, conseguem ver o amanhã do agronegócio hoje, eu te convido a fazer agora mesmo uma assinatura. Seu bolso vai agradecer. Pois bem, como não é mais possível negar as evidências, o jeito é acatar todos os antigos alertas da equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, de que estamos passando pela mais radical entre-safra da história moderna da pecuária de corte do Brasil. Assim, consultorias ligadas aos interesses comerciais de parte dos mega frigoríficos do Brasil e sites ligados ao setor, que só falam ao mercado que esses frigoríficos mandam, não tem outra alternativa a não ser assumir que os preços do gado gordo estão em forte trajetória de alta. Só que, ao mesmo tempo, a ordem para esses agentes mercadológicos é tentar te convencer que o preço-alvo de R$ 230 por arroba no interior paulista é muito bom e que você deve fazer alguma trava de preço nesse patamar, já que na Bolsa de Mercadorias B3, a barreira de R$ 220 por arroba foi rompida na última semana. Bom, para os recém-chegados do planeta Marte, vamos lembrar que no interior paulista, nesta quinta-feira, 30 de julho, já há propostas para compra de boi gordo de boa terminação e boa logística no patamar de R$ 233, enquanto que a vaca gorda de mesma classificação, as propostas já estão no patamar de R$ 217 por arroba. Outra tentativa de te colocar numa verdadeira roubada é dizer que no mercado atacadista brasileiro os preços dos principais cortes de bovinos operam estáveis e que essa estabilidade se deve aos baixos estoques, associados à lentidão das vendas no momento em que os frigoríficos pagam valores mais elevados na matéria-prima, boiadas. Meu amigo, isso é mais uma tremenda bobagem. Não existe nenhum consumo irregular de carne bovina. O que existe mesmo é um tremendo buraco no mercado. Por causa da falta de gado para abate, o volume de carne bovina que circula é insuficiente para atender às demandas do gigantesco mercado interno e também das exportações. Para piorar, com a entrada da massa salarial, agora na primeira semana de agosto, e a ajuda governamental, as mesas de estratégia de mercado dos grandes frigoríficos já sabem que vem pela frente uma forte valorização das propostas de compra de gado gordo. E neste ambiente, elas precisam fazer alguma coisa para pelo menos tentar frear a potência dessa alta, certo? E qual é a saída? Falar o tempo todo de embargo chinês numa planta de frango aqui, outra ali, falar em embargo de plantas de bovinos, enfim, as bobagens de sempre. Mas há também uma outra estratégia sendo colocada em prática, que é a de convencer você a produzir mais gado e assim acabar com essa trajetória anual de recuperação de preços da arroba depois de décadas de prejuízo. E como alertamos ontem, um bom exemplo dessa estratégia veio do diretor-presidente da Minerva Foods, Fernando Galete de Queiroz. Como o assinante sabe muito bem, no fechamento do mercado da última terça-feira, dia 28, a Minerva Foods apresentou o seu balanço financeiro referente ao segundo trimestre de 2020. E pela primeira vez em muitos anos que a Rural Business acompanha a divulgação desses relatórios trimestrais, vimos o CEO da Minerva mudar o seu clássico discurso de que estaria havendo um cenário de retenção de fêmeas e consequente aumento dos estoques de gado no Brasil. Mas nós vamos explicar em detalhes. Fernando Galete de Queiroz diz, no seu mais recente balanço financeiro, que os fundamentos do mercado de carne bovina continuam bastante atrativos para os exportadores da América do Sul. O desequilíbrio entre oferta e demanda segue propiciando excelentes oportunidades aos produtores da região, que ficam mais evidentes a cada nova abertura de mercado.
Pois bem, na avaliação da equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business, o CEO da Minerva assume esse tipo de discurso na tentativa de ver, no futuro, um aumento da produção de gado gordo no Brasil e assim conseguir frear a escalada de alta dos preços, como alertado antecipadamente aos nossos assinantes, que eles deveriam se preparar e não se emocionar com a recuperação de preços, já que na hora que a oferta aumentar, os preços vão novamente derreter. No passado, Queiroz repetia sistematicamente em seus comentários de mercado que estávamos diante de uma reversão de ciclo pecuário, que haveria forte retenção de matrizes e que assim os estoques bovinos iriam crescer. Mas esse tipo de discurso teve que ser abandonado. Afinal, os anos foram passando e os abates de vacas continuavam altos, como também alertado sistematicamente por nossa equipe aos assinantes da Rural Business. E pesquisando o nosso banco de dados, podemos confirmar que esse discurso de ciclo pecuário vem de fato sendo explorado há muito tempo e foi usado várias vezes nos antigos balanços financeiros da Minerva, que estão devidamente arquivados aqui na Rural Business. Em agosto de 2009, por exemplo, Galete de Queiroz já dizia acreditar que o mercado brasileiro estava mostrando reversão no ciclo pecuário. Ele declarou: "Vemos de fato reversão do ciclo. A diferença entre os preços de boi e vaca está em torno dos 6%. Isso mostra que há retenção de matrizes e que o mercado começa a ter uma oferta maior de bezerros e animais jovens." Só que já naquele mesmo ano, a equipe de pecuária de corte aqui da Rural Business alertava aos assinantes que só o diretor-presidente da Minerva e outros dirigentes de grandes frigoríficos, por motivos óbvios, é que estavam vendo essa reversão de ciclo e que nada disso estava, de fato, acontecendo no mercado. Mas o que o dirigente da Minerva não contou ou não enxergou para o futuro da pecuária de corte do Brasil e aqui no Mercosul? Por que o dirigente de um frigorífico está assumindo pela primeira vez na história que falta gado nos campos de pecuária de corte do país? Bem, em primeiro lugar, é muito importante esclarecer para quem está chegando hoje aqui à Rural Business que não é apenas no Brasil que falta gado para atender a atual demanda. Este cenário se repete em todo o Mercosul e no mundo. É por isso que sistematicamente fazemos investigações que revelam que falta, e muito, gado, como por exemplo no Uruguai, onde a Minerva também atua. E por isso, as exportações de carne bovina dos frigoríficos do Brasil para o mercado uruguaio estão em forte crescimento, já que no país vizinho não há volume suficiente de bovinos para atender a demanda interna e externa. Veja que no primeiro semestre de 2020, em relação ao mesmo intervalo de 2019, houve um aumento de quase 40% no volume exportado, de 9,88 mil para 13,8 mil toneladas, o que elevou em 95% a receita dos frigoríficos que exportam carne bovina para o Uruguai, já que saltou de 132,8 milhões em 2019 para 259,8 milhões de reais no primeiro semestre deste ano. O dirigente da Minerva Foods também não conta que o abate de vacas continua muito alto aqui no Brasil. E para os que somente agora se tornaram assinantes da Rural Business, nós vamos reapresentar o último estudo que fizemos sobre abate de vacas num importante estado pecuário brasileiro, Mato Grosso. Diante deste gráfico, alguns podem dizer: mas o primeiro semestre de 2020 fechou com um menor abate de vacas. Sim, mas o patamar de 46,2% ainda é extremamente elevado, já que para se realizar o sonho de todo frigorífico hoje no Brasil, que é de ver o rebanho aumentar de maneira acelerada, esse abate de vacas não deveria ultrapassar os 30%. E o que vemos é que está bem distante desse cenário. Além disso, nossa equipe de pecuária de corte alerta para o fato de que, ao pegarmos os abates de 2018, 2019 e 2020, chegamos a uma média de 49,4% e muito, muito distante de uma efetiva recuperação dos estoques. E nunca é demais lembrar, que boi não é galinha.
E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para o mercado de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.